por todos, mas o que mais alegra o coração dele é porque ele é conhecido de Deus, não é? Amém. E ele conhece muito a palavra, mas o que mais alegra ele é que ele conhece também o Deus que ele serve. E ele é pastor da igreja da Comunidade Cristã Reformada, ali em São Paulo, e tem inúmeros títulos, peguei só 2, não é? Presidente da Missão Kairos e da Visão Mundial. E eu poderia ficar aqui vários minutos falando aqui sobre o currículo dele, mas eu acho que ele prefere falar da palavra do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Seja bem-vindo. Obrigado. A palavra do Senhor é tua. Amém. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, um bom dia, privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs, muito obrigado pelo convite, é sempre um privilégio estar com o povo de Deus. E eu gostaria de convidá-los e convidá-las para a carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos nos colocar em pé, então, para a leitura da palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra e rogamos que pela graça que manifestaste-se pelo sacrifício vitorioso de Cristo Jesus, a tua palavra possa cumprir em nós a tua vontade, produzir o teu querer, glorificar e santificar o teu santo nome, Pai. É em nome de Jesus que ousamos pedir-te e que agradecemos por receber. Amém. Os irmãos e irmãs podem sentar-se, obrigado. A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre isso que estamos a ler e a falar. Esse texto é um texto, por demais conhecido de todos os irmãos e irmãs, de toda a igreja do Senhor Jesus, em todos os cantos. É o texto de Paulo à igreja que está em Éfeso, e é um texto que fala especialmente sobre a igreja. Aliás, a carta aos Efésios fala dos 3 mistérios que se relacionam à igreja e à sua vida. O mistério de Deus, o mistério de Cristo e o mistério da igreja. E essa carta nos informa que o mistério de Deus, a Trindade, é Cristo, que o mistério de Cristo é a igreja, que o mistério da igreja é a unidade no cumprimento do seu principal papel, qual seja o de corpo de Cristo. Então, esse texto que nós acabamos de ler é uma oração. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, está a orar. E ele está a orar pela igreja.
especialmente aqui pela igreja que está em Éfeso. Verdade é que esta oração do apóstolo, que é dirigida ao Senhor, tendo em mente a igreja que está em Éfeso, é verdadeira para todas as manifestações da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por todos os séculos, em todos os povos, em todos os locais. Portanto, esta oração atinge-nos a nós também. Ela também foi feita por nós. O apóstolo está orando ao Senhor e está levando ao Senhor a sua grande inquietação em relação à igreja do Senhor, ao povo que se chama pelo seu nome, ao povo lavado pelo sangue do Cordeiro, habitado pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E ele começa essa oração dizendo que agradece a Deus pelos efésios nas suas orações. Aliás, ele diz que não cessa de dar graças a Deus pelos efésios, pelos irmãos que estão em Éfeso, nas suas orações. E ele tem alguns pedidos. Ele pede que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda aos irmãos o espírito de sabedoria e de revelação, para que os irmãos e irmãs tenham revelação no pleno conhecimento do Pai. Então, ele tem um desejo, que os irmãos conheçam o Pai. Aliás, este é o desejo do Cristo. O Cristo sempre disse isso. Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, quando esteve entre nós, sempre disse que vinha para que conhecêssemos o Pai, que vinha para que soubéssemos da vontade e ouvíssemos a palavra do Pai, e pela palavra do Pai fôssemos transformados, e que fôssemos levados de volta à comunhão com o Pai. O Pai sempre foi o foco do Filho. O Pai sempre foi o foco do Senhor Jesus. Ele se dizia agente da vontade do Pai. Ele afirmava que toda a sua palavra, toda palavra que dizia, era palavra vinda do Pai, e que toda obra que fazia era obra do Pai. Então, o Pai era o foco do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para levar-nos de volta à comunhão com o Pai. Inclusive, ele disse que estava a nos levar para o Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele veio para que fôssemos ao Pai, por meio dele, que é o único caminho. O único caminho. Não há um outro caminho para que possamos voltar à comunhão com o Pai, senão o Filho, Cristo Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E essa era a oração do Filho, portanto, o apóstolo do Senhor Jesus não poderia ter outra oração senão a de que a igreja tivesse pleno conhecimento do Pai, plena comunhão com o Pai. E aí o apóstolo diz que para que pudéssemos ter, para que os efésios, e isso se estende a cada um de nós e a todos nós, como a igreja do Senhor, para que pudéssemos ter pleno conhecimento do Pai, os nossos olhos, os olhos do nosso coração, tinham de ser iluminados, para que a gente soubesse o que Deus quer de nós, o que o Pai quer de nós, para que soubéssemos qual é a esperança do chamamento que o Pai tem para nós, e qual a riqueza que o Pai tem em nós.
Isso é extraordinário, pensar que o Pai tem uma riqueza em nós, não é? E aí o apóstolo continua na sua oração e pede para que a gente possa ter plena consciência da suprema grandeza do poder do Pai para conosco, os que cremos, e que a gente possa perceber a grandeza do poder do Pai para conosco, os que cremos, percebendo o que a grandeza do poder do Pai fez. E o que a grandeza do poder do Pai fez foi ressuscitar Cristo dentre os mortos e fazê-lo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Dar-lhe todo o poder, todo o governo, todo o controle do universo. E que ele está acima de todo principado, está acima de toda potestade, está acima de todo poder, está acima de todo domínio e acima de qualquer nome que se possa referir. Não só naquela época, mas na nossa época e nas épocas que virão. Nada nem ninguém se compara a ele. E aí o apóstolo nos informa que o poder do Pai colocou sob os pés de Jesus todas as coisas. Todas as coisas estão colocadas sob os pés de Jesus. E que Jesus deve governar sobre todas essas coisas que foram colocadas sob os seus pés. E que para exercer este governo sobre todas as coisas, ou seja, para que Jesus, o Cristo, exerça o governo sobre todas as coisas, o Pai deu Cristo para a igreja. Deu Cristo para a igreja. E aí o apóstolo descreve a igreja dizendo que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo está plenamente na igreja e que Cristo é aquele que dá sentido a todas as coisas no universo. São frases extraordinárias do apóstolo Paulo. Nós não temos tempo suficiente para explorar essa oração tema por tema, verso por verso, significado por significado, porque precisaríamos de horas só estudando essa oração paulina, que por si só traz muita revelação sobre a natureza do Cristo, a natureza da obra do Pai e a natureza da igreja. Mas aqui a gente percebe que o mistério de Deus é Cristo, ou seja, Deus se manifesta através de Cristo. E o mistério de Cristo é a igreja, ou seja, Cristo age por meio da igreja. E que o mistério da igreja, o segredo da igreja, é a sua unidade como corpo de Cristo, sua consciência e ação articulada como corpo de Cristo. E nós estamos aqui celebrando o aniversário de uma das manifestações da Igreja de Cristo. Portanto, esse texto tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com essa comunidade e com todas as comunidades que se reúnem em nome de Cristo, no poder de Cristo, pelo sangue de Cristo, para a glória de Cristo, para a honra do Pai. Portanto, esse texto nos ensina algumas verdades profundas, como eu disse, nós não temos tempo para explorá-lo, mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e irmãs para algumas verdades. Primeira coisa, que o Cristo,
Jesus de Nazaré, o Cristo, o Deus Filho, que abriu mão da sua glória e se fez carne e habitou entre nós e nos mostrou a glória do unigênito do Pai, que ele reina agora sobre tudo e sobre todos. Que foi o poder do Pai que fez isso. O poder do Pai o ressuscitou de entre os mortos. O poder do Pai o elevou à categoria de soberano máximo do universo. O poder do Pai colocou todas as coisas debaixo dos pés do Cristo. E para que o Cristo governe sobre todas as coisas, o poder do Pai deu Cristo, ou o Pai, por seu poder, deu Cristo à igreja. E a igreja é o corpo do Cristo, e onde o Cristo está plenamente. E o Cristo é aquele que dá sentido a todas as coisas. Então isso fala sobre nós de uma forma extraordinária. E o que é que isso diz sobre nós? Primeiro, diz que nós somos o corpo do Cristo. O que que isso significa? Eu peguei esse copo. Esse copo foi pego porque eu desejei pegá-lo. Mas eu só pude pegá-lo porque tem o corpo. Se eu não tivesse corpo, desejar pegá-lo não significaria nada. Não teria mediação entre mim e o copo. Então eu tenho esse copo na mão porque desejei pegá-lo, porque desejei tê-lo. Mas eu só posso cumprir esse desejo porque tenho corpo. Se eu não tivesse corpo, não adiantaria desejar ter o copo. Aliás, se eu não tivesse corpo, não estaria aqui a falar. E claro que nem vocês gostariam que eu estivesse. Tá certo? Então, o que é que nós somos? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a mediação entre Cristo e todas as coisas que Cristo desejar. Entre Cristo e tudo que Cristo quiser. Entre Cristo e tudo que Cristo decidir. Nós somos o corpo de Cristo. É por meio de nós que Ele há de falar, que Ele há de abraçar, que Ele há de abençoar, que Ele há de construir, que Ele há de admoestar, de corrigir, de ensinar, de mover e de remover. Nós somos o corpo de Cristo. Sem o corpo, o espírito mais privilegiado fica sem mediação. A mente mais brilhante fica sem mediação. Isso é como aquela ilustração do jovem que encontrou o amigo e disse para o amigo: conheci a pessoa mais inteligente da história da humanidade. E o amigo disse: é verdade? Ele disse: é, mas mais inteligente? É, mais inteligente. Mais inteligente como? Então ele disse ao amigo: cita aí alguém inteligente que você já ouviu falar ou conheça. Ele disse: Thomas Edison. Ah, mais inteligente. Mais inteligente que o Edison? Mais inteligente. Einstein. Mais inteligente que o Einstein. Mais inteligente que o Einstein. Mais inteligente que o Einstein. Sério? Sério. E onde está esse homem? Onde está essa pessoa? E o jovem disse: mora ali na esquina. Ah, você está brincando. Não, mora ali na esquina. Será que eu posso conhecê-lo? Pode, vamos lá. Foram lá, bateram a porta, foram atendidos por alguém. E aí a pessoa que estava fazendo propaganda do gênio, da gênia,
disse, olha, eu trouxe aqui o meu amigo para conhecer essa pessoa genial, que é o maior gênio da história da humanidade. E a pessoa que os recebeu disse, ok, que bom que vocês vieram visitá-lo, mas eu tenho de dizer que entre o tempo que você o conheceu e hoje, ele sofreu um acidente e ele está acamado. Aí o jovem ficou constrangido e disse, não, a gente não quer incomodar, então. Mas a pessoa insistiu, não, por favor, vá visitá-lo, é importante. Aí encontraram-no de fato, estendido sobre uma cama. E aí a pessoa, quem foi anunciada, aquele gênio, ali todo excitado, disse, será que eu posso fazer algumas perguntas? Tem algumas perguntas sobre matemática, sobre física, será que eu posso fazer algumas perguntas? E a pessoa que os havia assessorado disse, olha, lamentavelmente, com o acidente ele perdeu a audição, então não é possível. O jovem, meio decepcionado, disse, mas eu conheço a linguagem dos sinais. Ele certamente sabe. Posso fazer os sinais? Não adianta, porque ele perdeu também a visão. E então o acidente foi muito grave, muito intenso, e ele está aí. E o jovem, já quase por desistir, disse, eu conheço o código Morse. Eu posso falar com ele pelo toque. E o homem disse, pois é, isso seria possível, mas ele está absolutamente inerte. Uma vida vegetativa. E aí o jovem disse, que tristeza, a mente mais brilhante da história aprisionado a um corpo inerte. Esse é o perigo que a igreja corre, que Jesus corre com a igreja, se a igreja não souber o que significa ser o corpo de Cristo. Que a mente mais extraordinária, o espírito mais elevado do universo, fique retido por um corpo absolutamente incapaz de fazer a mediação entre ele e tudo que está debaixo dos seus pés. Então, esse é um privilégio, ser o corpo de Cristo, e uma responsabilidade. O privilégio, porque Cristo está plenamente na igreja, como o Espírito está plenamente no corpo. O corpo existe para manifestar o Espírito. Quando a gente se arrepende e a gente nasce de novo e é batizado pelo Espírito Santo, portanto, nosso espírito ressuscita, voltamos a ter comunhão com o Pai, passamos a fazer parte da comunhão da igreja, da comunhão dos santos, como nos ensinaram os apóstolos, e passamos a estar integrado ao corpo do Cristo, por meio de quem o Cristo há de administrar tudo o que está debaixo dos seus pés. Colocado assim pelo poder do Pai, ou pelo Pai em seu poder. Portanto, a história depende da igreja. Ninguém saberá do Cristo sem a igreja. Ninguém verá o Cristo sem a igreja. Ninguém será tocado pelo Cristo sem a igreja. Ninguém ouvirá o Cristo sem a igreja. Ninguém.
Em todos os níveis. No nível espiritual, no nível material, não importa. Ninguém saberá, senão pela igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Onde Cristo, o Senhor, está plenamente? Na sua igreja. Onde eu o acho? Na sua igreja. Os romanos acreditavam que isso se circunscrevia a um templo feito por mãos humanas. Inclusive, deixava uma luzinha acesa, dizendo que o Espírito Santo estava lá na casa do Cristo. Os reformadores protestantes disseram: não! A igreja, o corpo do Cristo, são os seus filhos e filhas em comunhão. É neles que habita o Espírito Santo. É a eles e a elas que o Espírito Santo batiza. E é neles e nelas que o Espírito Santo manifesta a presença poderosa do Cristo. E é por meio deles e delas que o Cristo se manifesta na história. Que o Cristo fala, que o Cristo abraça, que o Cristo ensina, que o Cristo corrige, que o Cristo opera sinais e prodígios. A igreja, o corpo de Cristo, a comunhão dos santos, o lugar onde Cristo está plenamente e por meio do qual Cristo se manifesta na história dos homens e entre os homens na história. Então isso é um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. E é isso que nós estamos celebrando. A possibilidade de viver esta realidade, de ser instrumentos desse poder extraordinário, único e excelso, a voz que o universo ouve e obedece. A voz do Cristo. Então isso é a igreja. Por isso que a igreja é o mistério de Cristo, é o segredo de Cristo. Qual é o segredo de Cristo? Como Cristo age na história? Como Cristo se manifesta? Como Cristo fala? Como Cristo faz? Faz por meio da igreja. E você pode pensar que isso só é notado entre nós. Não é verdade. Estava a assistir uma entrevista de um filósofo não cristão, nem sei de fato se ele crê em alguma coisa, e aí perguntaram para ele como ele via a relação entre os cristãos e os direitos humanos. E ele disse: tudo que nós sabemos sobre os direitos humanos nós aprendemos com os cristãos. Antes dos cristãos, ninguém tinha noção de que os seres humanos eram seres de direito. Os cristãos é que disseram que todos são iguais perante Deus. Os cristãos que emanciparam as mulheres. Os cristãos que combateram a escravidão. Os cristãos que criaram redes de proteção social para as crianças. Antes dos cristãos, os idosos eram um fardo, as crianças eram uma mercadoria e as mulheres eram objetos. Os cristãos mudaram tudo isso na história. Ninguém falaria em direitos humanos se não fossem os cristãos. É por meio da sua igreja que Cristo comunica a sua vontade e corrige a história. Li certa feita a declaração de um
sociólogo chinês, que numa palestra estava a falar sobre a iminente liderança chinesa no mundo, e perguntado sobre se ele achava que isso de fato iria acontecer, ele disse que sim, era inevitável, os chineses iam dominar o mundo, etc, etc, etc. Os irmãos podem imaginar os argumentos dele. E aí ele disse, a única coisa que nós não vamos conseguir é ser uma nação desejada. E as pessoas perguntaram, como assim? Os chineses, a China não vai conseguir ser uma nação desejada. O que é uma nação desejada? Ele disse, quando os britânicos dominavam o mundo, as pessoas não queriam apenas ir para a Inglaterra, eles queriam ser britânicos. Quando os americanos passaram a dominar o mundo, as pessoas não queriam apenas ir para os Estados Unidos, elas queriam ser americanas. Isso não vai acontecer entre nós. Provavelmente as pessoas até quererão ir para a China, mas não quererão ser chineses. E aí as pessoas perguntaram para ele, os interlocutores lhe perguntaram, por que não? Ele disse, porque só conseguiu ser nação desejada a nação que tinha maioria cristã. Porque os cristãos fazem as suas nações darem saltos éticos. Se nós quisermos ser uma nação desejada, nós vamos ter de conversar com os cristãos, porque só os cristãos conseguem fazer as suas nações darem saltos éticos. Está vendo? Ele sabia disso aqui. Que a igreja é o corpo de Cristo. Que onde a igreja chega, o Cristo chega. E onde o Cristo chega, a sua luz afasta as trevas. Ilumina a história. Abre caminho para os povos. E dá saltos éticos para a sociedade. Está vendo? Esse é o privilégio da igreja. E a responsabilidade. Isto quer dizer que Cristo está plenamente em nós. Portanto, nós podemos nos abençoar em nome do Cristo. Nós podemos orar uns pelos outros em nome do Cristo. Nós podemos ministrar a cura que há nas pisaduras e nas feridas do Cristo. Sim, porque por suas pisaduras somos sarados. Nós podemos ministrar a sabedoria do Cristo. Nós podemos invocar o poder salvador, curador, libertador do Cristo. Nós podemos mexer com o mundo espiritual. Porque nós estamos absolutamente repletos do Cristo. O Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, está em nós. Nós estamos repletos de Cristo. Nós somos batizados no Espírito Santo e com o Espírito Santo. Que às vezes a gente pensa que são coisas diferentes, mas isso é como pegar um camarada, uma pessoa, e jogar dentro de uma caixa de água profunda. E aí ele cai, pisa no solo, no chão, totalmente coberto de água. E aí faz isto. E de repente ele está batizado na água e com a água. Foi isso que aconteceu conosco. Nós fomos mergulhados no Espírito Santo e fizemos... E o Espírito Santo mergulhou em nós. Estamos repletos do Cristo. Cheios de dons. Cheios de possibilidades. Podemos falar em outras línguas. Podemos interpretá-las. Podemos ver o mundo espiritual. Podemos ordenar aos seres espirituais. Libertar os encarcerados. Podemos ministrar bênção.
Nossas orações são ouvidas. Nós entramos na presença do Pai, no Santo dos Santos. Me lembro que uma vez eu perguntei para os meus alunos quantos judeus oravam antes de Cristo e quantas vezes faziam isso por ano. E os meus alunos disseram: que isso, professor? Não dá para responder essa pergunta? Como é que a gente vai saber quantos judeus oravam e quantas vezes por ano? Eu disse: rapaz, essa pergunta é mais fácil de responder que eu já fiz aqui. Como assim? Olha, meu filho, só um orava e uma vez por ano. O sumo sacerdote, porque só ele entrava no Santo dos Santos e só entrava uma vez por ano. E todas as orações dos judeus ficavam esperando por aquela oração. E se aquela oração não fosse ouvida, se Deus não perdoasse o povo, se Deus não perdoasse o sumo sacerdote, duas coisas aconteceriam. Primeiro, o sumo sacerdote morreria. E segundo, todo mundo saberia que perdeu um ano de oração. E que tinha que começar tudo de novo. E esperar o próximo ano, na expectativa de que no próximo ano Deus nos perdoaria e aceitaria, portanto, o nosso sacrifício e ouviria as nossas orações. Agora, nós não, disse eu aos meus alunos, nós não. Porque todos nós e cada um de nós entra no Santo dos Santos. Porque quando Cristo entregou a sua vida, o véu foi rasgado de cima a baixo. E orar, irmãos, é mais do que o que nós falamos, é o lugar onde nós vamos. Quando nós dizemos Pai, nós entramos no Santo dos Santos. E o que nós dizemos tem menor importância do que o lugar onde nós estamos. Por quê? Por estarmos naquele lugar, o Espírito Santo, que sabe que nós não sabemos orar como convém, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Espírito Santo conhece a vontade do Pai. Porque nós somos o corpo de Cristo. Então nós ministramos uns aos outros. Nós impomos as mãos uns sobre os outros. Ministramos a cura, o poder, a libertação, a força, a salvação, a misericórdia, o milagre do Cristo. O triunfo da cruz. O poder da ressurreição. O dom do Espírito Santo. Porque nós somos o corpo de Cristo. E nada é feito por Cristo sem a sua igreja. Nós somos a mediação entre o Cristo e a história, entre o Cristo e a matéria. Cristo faz por meio da sua igreja. E isto é um privilégio. Mas é uma responsabilidade. Porque isso significa que cada um de nós tem de dar plena vazão a Cristo que está em nós por meio do Espírito Santo. Que nenhum de nós pode ser barreira para Cristo. Pode ser interdito para Cristo. Que o Espírito Santo tem de ter plena liberdade para manifestar através de nós a vontade do Pai que é feita pelo Cristo. Isso é um privilégio, mas é uma responsabilidade. Por isso oramos constantemente. Por isso ministramos uns aos outros. Por isso intercedemos. Por isso evangelizamos. Por isso fazemos o bem. É um grande privilégio e uma grande responsabilidade. E uma grande consciência.
Me lembro de um jovem que entrou no meu gabinete dizendo, pastor, eu tenho um vício moral na internet. Sei. O que eu posso fazer, pastor? Eu disse, nada. Você não pode fazer nada. Não tem nada que eu possa fazer? Não. Sério, pastor? Sério? Não tem nada que eu possa fazer? Diz, filho, você já tentou fazer alguma coisa? Já, sim, senhor. Deu certo? Não, senhor. Então, você quer que eu te dê mais tarefa para quê? Você já tentou e não deu certo? Aí você veio aqui para eu te dar outra receita? Não, filho, não tem nada que você possa fazer. Por quê? Bom, você está escravo, não está? Você não está aqui porque está escravizado, você só está aqui porque você está cansado de ser escravo e veio aqui, resistiu, venceu a sua vergonha pessoal e veio me dizer, não aguento mais. Não foi isso? Foi, então. E você quer que eu te dê receita? Acho que não, né, pastor? Falei, pois é, eu acho que não também, né, filho? Falei, então eu estou perdido? Falei, você já está perdido, né? Você está aqui porque você está perdido. Não é? Não sou eu que preciso dizer isso para você, é você que está dizendo isso para mim. Então não há nada que eu possa fazer? Não, filho, nada. Aí ele baixou a cabeça e disse, pastor, não há nada que possa ser feito por mim? Eu falei, agora você fez a pergunta certa. Eu quero você sistematicamente aqui, eu vou orar por você. É isso? É. Mas é só isso? Eu falei, é. Ele falou, mas isso basta? Eu disse, só isso basta, filho. Por quê, pastor? Eu falei, porque eu vou orar por você e o Senhor vai me permitir ministrar a você a vitória de Cristo na ressurreição. E o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vai ressuscitar você. Primeiro vai levar você ao arrependimento, porque você ainda não chegou no arrependimento, você só está na vergonha. Vergonha, filho, não é arrependimento. Vergonha é o transbordar da vaidade. Você está só no transbordamento da sua vaidade, que é você de tão vaidoso não sabe mais o que fazer consigo mesmo, porque tudo que você ouve é que você é um derrotado. E eu vou dizer uma coisa para você, filho, você é mesmo. Você é mesmo, o diabo está fazendo com você o que quiser. Você deixou. Mas nós vamos começar a orar. Então, a primeira coisa que o Senhor vai fazer é levar você ao verdadeiro arrependimento. Depois o Senhor vai começar a te dar libertação. Vai ter muitas idas e vindas, viu, filho? Mas depois que Ele te libertar, Ele vai começar a usar você como libertador para outros. E dito e feito, foi isso que aconteceu. Depois de idas e vindas, ele realmente se arrependeu e agora ele é um libertador. Um agente da libertação de Deus. Porque a fé cristã é uma fé de poder. Por exemplo, o sujeito estava na religião dele. Chegou para o líder dele e disse assim, não estou bem. O líder dele disse, também não vejo você aqui recitando os mantras, não vejo você aqui acendendo os incensos. É claro que você não está bem. Ele mudou de religião. Aí chegou para o líder da outra religião e disse, eu não estou bem. Aí o líder da outra religião disse, também não vejo você aqui participando dos momentos de oração, não vejo você rezando 5 vezes por dia olhando para a cidade certa, não vejo você nos jejuns, não vejo você nas esmolas. Claro que você não está bem.
Ele mudou de religião. Mudou de religião, outro dia, não estou bem. Também. Você não está aqui para receber passe. Você não está aqui para manifestar, desenvolver sua mediunidade. Não dá passagem para as entidades. É claro que você não está bem. Aí ele se converteu. Aí um dia ele chegou para o pastor e disse, eu não estou bem. O que o pastor fez? Se o pastor fez uma lista de coisas, o pastor só representa mais uma religião. Mas o que o pastor fez foi se ajoelha. Eu vou ministrar sobre você o poder da ressurreição. E o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vai ressuscitar você. Porque a fé cristã é uma fé de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Fé cristã, o que move a igreja, o corpo de Cristo, é o poder do Espírito Santo, porque é por meio da igreja que o poder do Cristo, a vitória do Cristo, a ressurreição do Cristo, a soberania do Cristo, o reinado do Cristo se manifesta na história. Ser igreja é um privilégio e uma responsabilidade. Isso quer dizer que cada um de nós pode cooperar ou atrapalhar. O meu amigo lá estava atrapalhando. Eu disse, é complicado, hein, filho? A igreja toda pedindo o Senhor e o Senhor dizendo, então cura ele. A igreja toda dizendo, manifesta-te, Senhor! E o Senhor dizendo, bom, então cura ele. Está difícil, hein, filho? Você não entendeu onde você está, não entendeu quem você é, e você não entendeu como nós dependemos de você. Porque você é parte da igreja. E não pode ter nenhuma parte do corpo ferida. Que todo o corpo fica focado nisso. Quem aqui já não teve ferimentos? E o que acontece com o restante do seu corpo? Por acaso, a mão direita diz, a mão esquerda está toda lascada, mas esse é o problema da mão esquerda? Por acaso a mente diz, a mão esquerda está toda lascada, mas esse é um problema da mão esquerda? Não. Todo o corpo se concentra, a mão esquerda está com um problema, precisamos resolver. Senão a gente perde agilidade, a gente perde força, a gente perde capacidade de reação. A gente fica com um elo fraco. E toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Por isso que nós cuidamos uns dos outros. Por isso que nós ministramos uns aos outros. Por isso que nós oramos uns pelos outros. Por isso que nós confessamos os pecados uns para os outros para sermos curados. Porque nós somos o corpo de Cristo. Não sou eu que sou o corpo de Cristo. É a igreja que é o corpo de Cristo. Então, o que é celebrar a igreja? Celebrar a igreja é celebrar a nossa santidade, que nos dá condições de manifestar o Cristo onde quer que nós estejamos, como pessoas e como comunidade. É um privilégio, mas é uma responsabilidade.
Por isso que temos de orar uns pelos outros. Temos de ministrar uns pelos outros. Ministrar perdão, ministrar cura, ministrar paz. Temos um adversário. Qual é o objetivo do adversário? Incapacitar o corpo. O adversário não vem para me roubar a salvação, não pode. Não vem para me tirar do Cristo, não pode. Não vem para tirar o Cristo de mim, não pode. Vem para me tentar de tal maneira que eu inviabilize o corpo. E aí eu peço socorro para os meus irmãos. E os meus irmãos intercedem por mim. Impõem a mão sobre mim. Repreendem o adversário. Ministram o perdão de Deus sobre mim. Invocam o poder da ressurreição. Mas para isso eu preciso ter um ambiente de fraternidade, onde eu possa abrir o meu coração, e onde eu possa ser ajudado e ajudar, ser socorrido e socorrer. Senão cada um de nós perecerá nos seus pecados. E o corpo de Cristo perde agilidade. Porque nós somos o corpo de Cristo. E todo o universo aguarda por nós. O apóstolo Paulo diz que a criação geme pela manifestação da ressurreição e dos ressurretos. E nós somos os ressurretos. Ainda não temos o corpo ressurreto, mas nosso espírito está ressurreto. E todas as vezes que uma criança é ser viciada, ela não grita onde está Deus. Ela grita onde está o povo de Deus. Por que o povo de Deus não se importa? Toda vez que a criação é aviltada, a criação não grita onde está Deus. A criação grita onde está o povo de Deus. Por que o povo de Deus não se importa? Por que o povo de Deus não clama? Por que o povo de Deus não profetiza? Por que o povo de Deus não toma posição? Por que o povo de Deus não prega? Por que o povo de Deus não manifesta o amor, a libertação, a cura e a verdade de Deus? Não, nós não fomos salvos para sermos abençoados. Nós fomos salvos para nos tornarmos uma bênção. Porque esta é a ordem de Deus a Abraão. Sê tu uma bênção. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus age por meio do seu corpo. O Cristo age por meio do seu corpo. O Cristo é a ação de Deus na história. E age por meio do seu corpo. Assim decidiu a Trindade. É isso que nós estamos celebrando. É esse privilégio. Desfrutemo-lo. Desfrutemos do privilégio de ser o corpo de Cristo. De ter Cristo plenamente em nós. Porque tantos estão em tantas lutas sozinhos, se fazem parte do corpo. Por que não estamos em comunhão de oração, intercedendo uns pelos outros? Por que não estamos juntos mudando a história? Por que não estamos juntos socorrendo os desesperados? Por que não estamos confessando os nossos pecados uns aos outros, para recebermos a bênção da oração e a ministração do perdão que já temos em Cristo Jesus?
Por quê? Porque com o tempo nós fomos individualizando a fé e perdendo a visão do corpo, de quem nós somos. Não apenas eu, nós. É isso que nós estamos celebrando. E eu quero parabenizá-los por uma década no corpo de Cristo, sendo uma das manifestações desse corpo poderoso, por meio de quem o Cristo se manifesta. Quero desejar do mais profundo do meu coração que a plenitude daquele que dá sentido ao universo se manifeste plenamente entre os irmãos e irmãs. E que através dos irmãos e irmãs, toda a comunidade, toda esta cidade seja abençoada como o mundo foi abençoado pelo crente Abraão. Que vocês ministrem uns aos outros o perdão que é em Cristo, a cura que é em Cristo, os sinais, prodígios e maravilhas. Que vocês sejam o corpo de Cristo, tocando o que Ele quer tocar, abraçando o que Ele quer abraçar, falando a quem Ele quer falar, curando a quem Ele quer curar, cuidando de quem Ele quer cuidar, recebendo quem Ele quer receber, abrigando quem Ele quer abrigar, alimentando quem Ele quer alimentar, descedentando quem Ele quer descedentar, visitando os que Ele quer visitar, estejam no leito da enfermidade ou no cárcere. Que vocês sejam um corpo de Cristo. E por isso que Ele julga o seu corpo dizendo: tive sede, tive fome, estava nu, forasteiro, enfermo e preso. E vocês eram os únicos na terra com quem eu podia contar, com quem esses pequeninos podiam contar. Onde vocês estavam? Igreja, o corpo de Cristo, um privilégio e uma responsabilidade. O único poder capaz de fazer as trevas retrocederem. O único poder diante do qual o próprio Lúcifer recua. Porque a igreja de Deus se levantou. A igreja de Deus se levantou. O pastor estava numa região da África visitando seus missionários. E os seus missionários, e a noite caiu. E os tambores começaram a soar de todos os cantos, de todos os lados. E o pastor perguntou aos missionários o que era aquilo. E ele disse: são os feiticeiros. E quanto tempo isso vai durar? A noite toda. E o que isso está fazendo com os seus filhos, que eram pequenos? E os missionários disseram: eles não conseguem mais dormir, nem nós dormimos, a gente desmaia. E os sons entram profundo na alma dos nossos filhos e eles estão ficando angustiados. E o pastor disse: como isso é possível? A igreja está aqui. E os missionários disseram:
Só nós estamos aqui, pastor. E o pastor disse, pois é, vocês são os agentes avançados da igreja. A igreja não vem para saquear o inferno. O inferno não tem nada para ser saqueado. O inferno já foi vencido. A igreja vem para desalojar o inferno. E os missionários, olhando para o pastor, dizendo, então, pastor, como é isso? E o pastor disse, vamos invocar o Senhor e pedir que Ele mande os anjos e calem os tambores. Porque a igreja está aqui. E os seus filhos precisam sobreviver. Vamos orar. E aí os missionários olharam para o pastor e disseram, o senhor ora, né, pastor? E o pastor orou. E quando o pastor terminou de orar, ele virou para os missionários e disse, vocês estão ouvindo os tambores? E os missionários disseram, não, nem vão ouvir mais. Podem dormir. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo está plenamente em nós. Santificai-vos, porque o Senhor fará proezas no meio de vós. Que Deus os abençoe. A palavra é para ficar, meditar, mas também é para sacudir, né, irmão? Um privilégio e uma responsabilidade. E eu diria mais, e nessa semana uma oportunidade de colocar tudo isso que o pastor pregou em ação. Vindo aqui nas orações, levando o amor de Cristo nesse convite, trazendo essas pessoas para que elas também possam conhecer a maravilha, o privilégio de ter Cristo habitando em nós. Eu estou realmente impactado, agradeço a Deus por essa grande oportunidade e eu peço ao pastor que ore por essa igreja. Continue orando por nós e nós estaremos orando por você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de